Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Eu leio para os irmãos a partir do verso 36. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 24. Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor, a partir do versículo de número 36. Os discípulos no caminho de Emaús foram surpreendidos com a presença de Cristo. Eles retornaram a Jerusalém, encontraram os apóstolos, e então, enquanto eles conversavam sobre a aparição de Cristo, veja o que aconteceu. Versículo 36, falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito, mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não acreditarem, eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então, lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Mantenham a palavra de Deus aberta aí em Lucas capítulo 24. Meus irmãos, nessa manhã nós estamos celebrando a ressurreição de Jesus Cristo. E quando nós pensamos na ressurreição de Jesus Cristo, que chamamos de Páscoa cristã, precisamos nos lembrar que a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, ela não é apenas um elemento dentro do cristianismo. A ressurreição não é apenas um elemento dentro da nossa fé. Não é apenas um adendo à nossa fé, à fé cristã. Antes, meus irmãos, a ressurreição de Jesus Cristo, nós podemos dizer que ela é assim a pedra fundamental que sustenta a nossa fé, a pedra fundamental que sustenta todo o cristianismo. Se essa pedra cair, todas as outras doutrinas, elas caem. Como disse o próprio apóstolo Paulo, se Jesus Cristo não ressurgisse ao terceiro dia, a cruz, ela perderia o sentido, a morte sacrificial de Jesus Cristo não teria também o menor sentido, seria completamente inútil, e nós permaneceríamos em nossos pecados, sem perdão, sem vida eterna, sem salvação. Como diz Paulo, na passagem que lemos, seríamos os homens
mais infelizes de todos. Porém, nós sabemos que Jesus Cristo ressuscitou, e isso significa que o sacrifício dele foi aceito pelo Pai. Jesus ressurgiu, isso significa que a nossa dívida foi quitada, foi paga. Jesus ressurgiu, e isso significa que estamos reconciliados com Deus por meio do sangue, o sangue da nova aliança. O Senhor Jesus Cristo ressurgiu dos mortos. E quando lemos os evangelhos, percebemos que os 4 evangelistas falaram acerca da ressurreição. Isso prova que a ressurreição sempre foi algo muito, mas muito importante para a igreja, e no caso aqui a igreja primitiva, logo no início, destacou muito a importância desse evento. E se você ler os 4 evangelistas, você vai perceber que cada um deles dá uma ênfase diferente. De certa forma, parece que um complementa o outro numa perfeita harmonia, não há contradição. Eles se complementam, descrevendo o evento da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, eu quero compartilhar com a igreja, nesta manhã, essa aparição de Cristo aqui sob o olhar do evangelista Lucas. E essa aparição, ela é muito importante, porque ela traz uma mensagem muito significativa para a igreja. Não apenas uma mensagem que revela no que devemos crer, ou nas bênçãos que ele conquistou por meio de sua ressurreição, mas uma mensagem que também envolve a missão da igreja. É assim que Jesus Cristo finaliza aqui o texto, declarando que a igreja é testemunha. As testemunhas do Senhor. Como aqueles homens reagiram quando viram o Cristo ressuscitado? Como eles se comportaram diante da aparição de Cristo? Não de um fantasma ou de um espírito, mas da aparição física, corpórea de Cristo. Como eles se comportaram? Como eles reagiram? Como Jesus Cristo tratou a incredulidade desses homens? Como Jesus Cristo trata a nossa incredulidade? Qual foi a ordem que Jesus Cristo deixou para eles no final? Qual é, meus irmãos, o significado da Páscoa para o povo de Deus? E é sobre isso que nós falaremos. O que tudo isso significa para nós? O que essa aparição de Cristo significa para nós? O que significa Jesus estar vivo para a igreja hoje? Então olha aí novamente na sua Bíblia, veja novamente comigo o versículo 36. E eu quero começar mostrando que a Páscoa cristã, ela é a concessão da verdadeira paz. Diz assim o texto: falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse o quê? Paz seja convosco. Eu queria estar lá junto com os apóstolos. Eu creio que foi algo assim, chocante, inusitado. Foi algo tão chocante, que o texto bíblico diz que eles não acreditaram. Deve ser um fantasma, uma aparição, uma ilusão de ótica, mas ele não está aqui. Jesus Cristo aparece e diz: paz seja convosco. Aí você pergunta assim: mas Jesus Cristo apareceu onde? Onde eles estavam? Aí o apóstolo João, meus irmãos, ele descreve no capítulo 20 do seu evangelho, no versículo 19, e ao cair da tarde, daquele dia, o primeiro dia, o que os apóstolos fizeram? Estavam todos na expectativa, onde o Senhor Jesus irá aparecer. Não. O apóstolo João diz que eles estavam trancados em uma casa em Jerusalém. Trancados. Eles estavam com medo dos judeus, porque eles pensaram: os sacerdotes pegaram o líder, crucificaram o nosso líder, os próximos seremos nós. E eles estavam trancados com medo dos judeus, e foi nesse contexto que Jesus Cristo apareceu. Imagine, eles quietinhos, na casa, janelas fechadas, portas trancadas, e de repente,
De forma inesperada, inusitada, alguém se materializa na frente deles e diz: paz seja convosco. No início, irmãos, daquela noite, primeiro dia da semana, o texto que antecede diz que os discípulos no caminho de Emaús, eles estavam tristes, desanimados, abatidos. O nosso mestre morreu. Até disseram que ele iria ressurgir, alguns disseram que viram ele, mas ele não apareceu. Jesus então apareceu, começou a caminhar com eles. E no final eles descobriram que realmente estavam diante de Cristo. Eles então retornam a Jerusalém e eles vão direto àquela casa na qual estavam os apóstolos. Eles batem, eles entram na casa e eles começam a conversar sobre a aparição de Cristo. Então eles descobrem, olha, Simão Pedro, ele já viu Jesus. E eles estão ali conversando, viu, nós também vimos lá no caminho de Emaús, por isso retornamos. Eles estavam empolgados conversando sobre a ressurreição. As portas estavam trancadas. Ninguém sabia onde os apóstolos estavam naquele início de noite do primeiro dia da semana. E Jesus Cristo simplesmente apareceu. Como assim, né? Num piscar de olhos. Ele surgiu no meio deles, com essa declaração maravilhosa, dizendo: paz seja convosco. Essa era a tradição comum, ordinária do povo de Deus. O povo de Deus, o povo judeu, geralmente se cumprimentava assim: paz seja convosco. Mas essa saudação, meus irmãos, tão tradicional, tão comum, ela ganha um significado muito especial nas palavras de Cristo, vindas de Cristo, e considerando o que Jesus Cristo havia acabado de fazer. Ele morreu e ressurgiu. Após a ressurreição, essa saudação ganha um significado mais profundo e relevante. Então imagine a situação daqueles homens. Eles haviam abandonado o Senhor, eles fugiram. Vocês se lembram que o apóstolo Pedro fez? Pois é, negou o Senhor. E agora eles estão ali, trancados, apavorados. Eles estão com o coração ainda assim cheio de dúvidas. Ele viu, não viu, quem viu? Estão conversando, há temores, incertezas. E naquele contexto de dúvidas e incertezas, o Senhor Jesus Cristo, que conhecia a fraqueza dos seus discípulos, que conhecia com profundidade a alma daqueles homens, o Senhor Jesus, que sabia naquele momento que os seus discípulos estavam assim, sem direção, ele aparece com essa mensagem que acalma o coração, dizendo: paz seja convosco. A paz, meus irmãos, que não significava simplesmente: está tudo bem, desejamos a paz. Não. A paz aqui, meus irmãos, que se refere principalmente àquela reconciliação graciosa que ele havia acabado de conquistar na cruz, comprovado com a sua ressurreição. Aquela paz que trouxe libertação para os homens, aquela paz que trouxe segurança, conforto, certeza da vida eterna. É essa paz que Jesus Cristo apresenta à humanidade, é uma paz que nos liberta dos nossos temores e é uma paz que promove e nos firma na verdadeira fé. Paz seja convosco. A obra está feita, realizada, aprovada pelo Pai. O Senhor Jesus Cristo, ele conhecia bem os seus discípulos. E como nós ouvimos no cântico nesta manhã, o Senhor Jesus conhece muito bem quem somos nós. O Senhor Jesus Cristo, ele nos concede a sua paz, o seu perdão. Talvez nessa manhã, você chegou aqui, acordou mais cedo,
né? Tomou ali o seu café, ou já saiu assim meio na correria, e você veio para cá pensando assim, nossa, hoje eu vou cultuar a Deus, adorar a Deus, mas eu tenho enfrentado também algumas lutas, talvez haja até no seu coração algumas dúvidas assim em relação à vida, algumas incertezas, alguns medos, ou quem sabe até mesmo alguns pecados que você tem acalentado em seu coração. E eu digo a você que esse é um bom momento para você se voltar ao Cristo redivivo. Ele conhece seus pensamentos, ele sabe que você é pó, ele sabe que eu sou pó, e mesmo sabendo quem nós somos, com todas as nossas fragilidades, mesmo com todas as nossas negações, mesmo com todas as nossas críticas, ele estende sobre nós a sua paz, o seu perdão. Por isso nosso coração duvidoso é levado e carregado por Cristo à sua palavra. E por meio da sua palavra, meus irmãos, nós encontramos a certeza de fé. É assim que o Cristo redivivo nos trata. Eu tenho certeza que no dia de hoje, muitas pessoas pelo mundo afora estarão celebrando a Páscoa. Muitas famílias estarão aí fazendo aquele almoço de Páscoa, né? O almoço de Páscoa familiar. Muita gente vai estar celebrando uma Páscoa, mas uma Páscoa cristã sem Cristo, sem desfrutar da verdadeira paz. Porque só desfruta, meus irmãos, da verdadeira paz aquele que se rende à mensagem da cruz. Só desfruta dessa verdadeira paz aquele que recebe pela fé o Cristo ressurreto. Só desfruta da verdadeira paz aquele que crê nesse Cristo. E isso é maravilhoso porque quando isso acontece, os temores são dissipados. No lugar das incertezas e das dúvidas, surge a certeza e a fé. E foi isso que Jesus Cristo disse aos apóstolos: paz seja convosco. É a mesma paz que ele distribui para nós. Vocês se lembram do que ele disse lá em João, capítulo 14, verso 27? A minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. A minha paz vos dou. Ele estava se referindo à paz que ele iria conquistar na cruz. Ressurreição é tempo de desfrutarmos dessa paz que consola, que levanta, que encoraja, que dissipa os nossos medos e que nos traz aquela certeza de que pertencemos a Ele para sempre e sempre. Mas outra coisa aconteceu. Veja aí o versículo 37 a 43. Jesus Cristo, meus irmãos, aparece no meio deles, diz: paz seja convosco, e aí Jesus Cristo começa a tratar com detalhe a incredulidade dos seus discípulos. E olha, nós não somos tão crédulos assim. Às vezes a gente balança por coisa pequena. Nesse caso, diz aqui o texto no versículo 37, eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Os discípulos do caminho de Emaús, juntamente com os apóstolos, eles estão ali reunidos, trancados naquela sala, e de repente eles se deparam com o Cristo redivivo. Os discípulos no caminho de Emaús já tinham visto Cristo, Simão Pedro já tinha visto Cristo, mas mesmo assim a aparição foi tão impactante, assim, tão extraordinária, no início daquela noite, tão repentina, que eles ficaram espantados, abriram bem os olhos e pensaram: acho que estamos vendo o quê? Um espírito. Você já foi surpreendido dessa forma? Você fala assim: nossa, será que é real ou será que é uma aparição? Porém, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele trata aqueles homens. O versículo 38, ele levanta alguns questionamentos, ele fala assim: olha, por que vocês estão perturbados? Jesus viu o desespero, por que vocês estão perturbados? Por que vocês estão espantados?
Imagina como Cristo disse isso, né, olhando para eles. Por que vocês estão espantados? Por que vocês estão tão perturbados? Por que sobem dúvidas ao vosso coração? Quer dizer, por que vocês estão desacreditando que sou eu? Por que vocês acham que está aqui apenas, né, um holograma? Não é apenas uma imagem. Por que sobem dúvidas ao vosso coração? Esse é o grande questionamento. Por que ainda sobem dúvidas no meu coração e no seu coração? Por que sobem dúvidas no coração da humanidade? Talvez até você esteja aqui e fale assim, pastor, eu acho bacana a fé cristã, o povo, os valores, a ética cristã, mas acreditar na ressurreição de Jesus? Por que sobem dúvidas ao vosso coração? E na sequência, Jesus tirou as dúvidas do coração dos apóstolos e as provas da ressurreição física foram assim incontestáveis. Diz aí o texto, versículo 39, vede as minhas mãos, os meus pés, que sou eu, é mesmo, o mesmo, aquele que morreu, sou eu mesmo. O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, de forma graciosa e bondosa, Ele trata os seus. Vocês olharem aí o próximo versículo, versículo 40, dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, verso 41, e por não acreditarem eles ainda, por causa da incredulidade, por causa da alegria, mas também da incredulidade, admirados, estando admirados, Jesus lhes disse, tendes aqui alguma coisa para comer? Que coisa impressionante, meus irmãos. Jesus chega a dizer, pode me apalpar. E os discípulos viram ali as marcas da crucificação, as cicatrizes nas mãos e nos pés do Senhor. E eles assim foram consolados. Cicatrizes. Você tem alguma cicatriz no seu corpo? Você tem alguma cicatriz? Pois bem, quando chegar aquele grande dia, quando Jesus voltar, vai ser uma bênção, porque todas as suas cicatrizes serão retiradas. Você sabia disso? As marcas, talvez de alguma cirurgia, todos os defeitos, as rugas, que também são cicatrizes, vai acabar tudo. Você vai ter um corpo, inteiro, impecável nesse sentido. Você receberá um novo corpo perfeito, sem rugas, sem máculas, sem imperfeições. O corpo de Jesus Cristo, meus irmãos, é o único corpo lá na glória eterna que permanecerá com as cicatrizes. Você sabia disso? Foi por isso que o apóstolo João em Apocalipse contemplou, olha, ali está o cordeiro como que foi? Morto. Ele carrega as cicatrizes. O único corpo com marcas e cicatrizes, lá na eternidade, será o corpo de Cristo. Essas marcas não serão apagadas do corpo de Cristo, meus irmãos. Ele carregará para sempre, sempre as marcas da crucificação. E o mais impressionante é que eu e você iremos contemplar por toda a eternidade. Sabe o quê? Nós iremos contemplar por toda a eternidade as marcas da crucificação, nas mãos e nos pés. E por toda a eternidade nós iremos glorificar o Cristo ressurreto, olhando para o seu corpo, para a sua vida, nos lembrando de onde viemos e o que Ele fez por nós. As marcas da crucificação permanecem no corpo de Cristo, e após eles verem as mãos e os pés de Cristo, eles foram tomados, diz aí, um misto, né, de alegria, desconfiança. Jesus fala, tem alguma coisa para comer, ele come. Comeu um pedaço de peixe ali com os apóstolos. E veja que o corpo de Jesus Cristo, meus irmãos, ele, de certa forma, é um corpo diferente do nosso corpo mortal. O corpo glorificado de Cristo tinha esse poder, né, de aparecer e desaparecer. Mas, meus irmãos,
todos nós que estamos em Cristo, um dia ressurgiremos também como Ele. Jesus ressuscitou fisicamente, corporeamente. E Jesus continua, meus irmãos, com o seu corpo glorificado à destra do Pai, habitando a eternidade. Ele come com os apóstolos, ele está vivo em seu corpo, e com esse corpo Jesus Cristo voltará para nos buscar. Jesus Cristo nunca mais deixou de ser homem, ele permanece homem, 100% homem, natureza humana, e 100% Deus, para todos sempre e sempre. Veja então, meus irmãos, o que acontece aí na continuação do texto, versículo 44. Jesus Cristo então retira a incredulidade do coração dos seus apóstolos, e nós sabemos que não só os apóstolos ali, mas depois Jesus Cristo foi visto por mais de 500 pessoas de uma só vez. Nós não estávamos lá, mas nós cremos no testemunho da Escritura. E aí o versículo 44, Jesus se volta para a Bíblia, e ele começa a citar a seguir. Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus está ali diante daqueles discípulos desconfiados, incrédulos, desanimados, e o que Jesus Cristo utiliza, além da sua própria presença? Jesus Cristo se utiliza da palavra. E assim o povo judeu dividia o Antigo Testamento, né? Estavam lá a lei, os profetas e os salmos. E o Senhor Jesus Cristo começa a mostrar o que cada um desses livros falava a seu respeito. O que cada um desses livros falava acerca de sua morte vicária e sua ressurreição ao terceiro dia. Isso é muito importante, porque Jesus Cristo ele nunca foge, meus irmãos, da palavra. Tudo o que acontece com Cristo, do princípio ao fim, é o cumprimento do plano de Deus, conforme registrado na palavra. Você pergunta assim, o que é a ressurreição? A ressurreição é a comprovação de que a palavra de Deus é verdadeira. É a comprovação da veracidade, da fidelidade da palavra de Deus. E se nós desejamos, que outras pessoas recebam e creiam no Cristo redivivo, o que a gente precisa fazer? Precisamos anunciar Cristo para essas pessoas, mas precisamos anunciar Cristo por meio da palavra. Falar do Cristo redivivo por meio da palavra. Na passagem anterior, quando Jesus caminha com os discípulos ali, no caminho de Emaús, o texto bíblico diz que Jesus Cristo se utilizou do quê? Da palavra. Ele começou a expor para os discípulos o que a Escritura falava acerca dele, e lá no final eles disseram assim, você percebeu como assim ardia o nosso coração, queimava o nosso coração, à medida em que ele vinha expondo a palavra, e o que a palavra falava acerca dele. E aí o versículo 45, meus irmãos, diz assim, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Aqui mais uma vez a bondade de Cristo, que olha para os seus apóstolos, medrosos, desconfiados, incrédulos, um misto de alegria e dúvida, e ele começa a dizer, olha, mas está escrito, mas está escrito, mas está escrito, mas está escrito, e os apóstolos estão assim, olhando para Cristo, redivivo, fisicamente presente, mas parece que as coisas ainda não se encaixam. Sabe quando alguém tem um encontro com a palavra, alguém que você conhece, e a pessoa parece que ela lê a mesma coisa que você, mas ela não dá aquele start. Ela tem algum contato com a Bíblia, mas ela não tem o start. Ela já leu a Bíblia várias vezes, mas não tem o start. Talvez você seja uma dessas pessoas, porque você lê a Bíblia, mas você lê como um livro antigo, assim como algo assim, que contém algumas histórias. Você não consegue perceber o que há na Escritura.
E é tão bonita essa passagem porque Jesus Cristo, percebendo ainda a incredulidade dos apóstolos, ele abriu o entendimento para que eles compreendessem. Quando a gente, irmãos, enfrenta temores, dúvidas, incertezas no coração, a gente precisa pegar a Bíblia, e a gente precisa ler a Bíblia, e à medida em que você começar a ler a Escritura, você fala: Senhor, abra o meu entendimento, assim como o Senhor abriu o entendimento dos discípulos lá no caminho de Emaús, assim como o Senhor abriu o entendimento dos apóstolos no dia da ressurreição. Senhor, abra o meu entendimento, abra minha mente para que eu possa ver, para que eu possa crer, para que eu possa desfrutar do Cristo redivivo. Nós às vezes ficamos tão irritados, né? Você que crê em Jesus, às vezes você fica assim, irritado, no bom sentido, é claro, com as pessoas que rejeitam e resistem a Cristo. Mas eu digo a você, não desista das pessoas, jamais. Não desista de pregar a palavra de Deus. Continue falando, e falando tudo o que a Escritura fala acerca de Cristo. Continue anunciando Cristo, e anunciando Cristo por meio da palavra. E não se esqueça que no tempo certo é o próprio Senhor que ilumina a mente do pecador, e é o próprio Senhor que traz vida, perdão e salvação. Foi o que Cristo fez aqui. Irmãos, olha, só é possível haver transformação porque Jesus está vivo. A palavra dele é viva e ele está vivo. Se ele estivesse morto, não haveria essa possibilidade, mas ele está vivo. Então, conforme as pessoas falam, conforme as pessoas ouvem a Escritura, elas são iluminadas no entendimento. E então, veja o que acontece no versículo 46. Jesus retira a incredulidade dos apóstolos, dando provas incontestáveis, comendo, pedindo para que eles tocassem suas cicatrizes. E agora Jesus finalmente lhes dá uma ordem. Diz assim no verso 46, ele lhes disse: assim está escrito. Novamente, Jesus recorre à palavra, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Nesse ponto aqui, Jesus Cristo, ele fala assim: olha, vocês ainda não compreenderam, parece, né? Mas não havia outro caminho, não havia outro jeito, esse era o plano. Está escrito que o Cristo havia de padecer, ele havia de morrer e finalmente ressurgir. Está escrito, esse é o plano. E o plano perfeito do Pai está sendo concretizado. Agora veja, se Deus disse exatamente como Cristo iria padecer, lemos isso lá em Isaías capítulo 53. Se Jesus Cristo anunciou, principalmente no livro dos Salmos, o seu ressurgimento da morte, se Deus, meus irmãos, também anunciou o retorno de Cristo, como o próprio Cristo falou, então nós devemos aguardar esse retorno, com fé e com esperança. Aguardar o retorno do nosso Rei. A vitória de Cristo, meus irmãos, sobre a morte, nos garante a possibilidade de alcançarmos aqueles que estão bem perto de nós, talvez os nossos vizinhos. Mas a vitória de Cristo sobre a morte também nos garante a possibilidade de alcançarmos aqueles que estão mais distantes. Sereis minhas testemunhas. Onde? Por todas as nações. Não nações como vemos hoje, mas nações aqui, etnias, povos, pequenos povos, tribos, né, línguas espalhados pela face da terra. Aí você pergunta, por que os apóstolos fizeram o que fizeram depois da ressurreição de Cristo? Meus irmãos, praticamente todos foram martirizados. Jesus disse: vocês serão as minhas testemunhas.
As testemunhas de que eu realmente ressurgi, estou vivo, e os apóstolos saem. Por que eles saem tão empolgados? A promessa do Pai se concretizou na vida deles no 50º dia depois da Páscoa, era o dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado, eles foram renovados com poder e eles saem. Eles saem como testemunhas. E eles entenderam que era a grande oportunidade. E eles não perderam aquela grande oportunidade de anunciar o perdão dos pecados ou a remissão dos pecados por meio de Cristo. E eles saem empolgados, meus irmãos, porque eles realmente acreditaram na ressurreição. Nós não podemos nos calar. Sabe quando você vê uma coisa, você viu aquilo, e você fala assim, olha, eu não posso guardar isso, porque eu vi, eu fui testemunha, eu não posso guardar. Muitos não viram, mas eu vi. E por isso Jesus Cristo disse, agora vocês serão as minhas testemunhas, as testemunhas daquilo que eu fiz. Eu sei que a gente fala muito de testemunho hoje, e quando a gente fala de testemunho, a gente se refere àquilo que Jesus fez em nossa vida. E não está errado nós contarmos para as pessoas o que Jesus Cristo fez em nossa vida, mas não se esqueça que ser testemunha de Jesus significa testemunhar o que Ele fez na cruz, a sua obra perfeita, redentiva e a sua vitória gloriosa. Tudo bem, nós não estávamos lá, nós não tocamos nas feridas, nas cicatrizes de Cristo, nós não vimos Cristo fisicamente, mas pela fé nós cremos no testemunho da Escritura Sagrada. O nosso coração foi iluminado pelo Cristo redivivo, não há dúvida, meus irmãos, Ele está vivo, e só há paz, libertação e esperança em Cristo. As pessoas que estão perdidas, desesperançadas e frustradas. No verso 49, ele diz assim, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. A promessa estava relacionada aqui aos apóstolos que estariam ali em Jerusalém e receberiam de fato o Espírito Santo como receberam. E eles foram testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas, meus irmãos, nós cremos que a mesma promessa e o mesmo revestimento de poder e autoridade repousa sobre a igreja hoje. Nós vamos sob a autoridade do Cristo redivivo. Nós saímos como testemunhas na autoridade do Cristo que venceu a morte. Nós somos testemunhas capacitadas pelo Espírito Santo, meus irmãos, e é por isso que não deve haver em nosso coração temor, covardia, resistência ou medos. Nós saímos para cumprir a missão, anunciando a verdadeira Páscoa. Jesus está vivo. O que significa isso para você? Jesus está vivo. Se Ele vive, meus irmãos, nós vivemos. Se Ele ressurgiu, nós ressurgiremos. Não há paz, não há esperança, não há vida, não há perdão sem Cristo. Mas no Cristo glorificado, há perdão, há restauração, há renovação, há transformação, há vida. E eu concluo aqui dizendo o seguinte: quando nós cremos no Cristo redivivo, de fato passamos da morte para a vida. Experimentamos essa paz. Nós somos consolados pela Escritura que fala desse Cristo. E a gente se sente animado para falar desse Cristo a outras pessoas, porque Ele está vivo. Não somos testemunhas de um Cristo morto, somos testemunhas de um Cristo vivo. Um Cristo que continua ressurgindo no coração do homem pecador. Há esperança. Então, isso é maravilhoso, por quê? Porque quando você olha para a sua vida, por exemplo, nessa manhã, né? E você olha de repente para a sua família, aí você olha para os seus filhos,
aí você se depara e você é confrontado com essa realidade de um mundo caído e de uma vida caída. Todos nós passamos rapidamente. Esse assopro acorda os irmãos, né? Passamos como sopro. Daqui a alguns anos nós não estaremos mais aqui. Nem eu, nem você. Nem preciso dizer muito tempo. Para alguns daqui 10, 15, 20. Mas daqui a 100 anos, com certeza você não vai estar aqui. Nem os seus filhos estarão aqui. Não é? Irmãos, tudo passa rapidamente. Tudo. Essa igreja mesmo, né? Os membros fundadores dessa igreja, por exemplo, restam poucos. Talvez uns 3 ou 4, os que fundaram essa igreja. Porque a vida passa. Mas olha que bênção. Você olha para a sua vida, que está passando, você olha para as suas feridas e marcas e cicatrizes no seu corpo, mas também na sua alma. Você olha para o passado, para os seus traumas, para as suas lutas. Aí você olha para frente e fala assim, nossa, mas tudo isso vai chegar a um fim. A minha vida vai passar. Dos meus filhos também vai passar. Se Jesus Cristo não voltar antes, né? E o que será? Que bênção, irmãos. Daqui a 100 anos, ou estaremos habitando novos céus e nova terra, com o Cristo redivivo fisicamente presente, ou daqui a 100 anos, estaremos no céu, no paraíso, com Cristo, desfrutando daquilo que é incomparavelmente melhor. Nós e os nossos filhos que estão em Cristo. E tudo isso só é possível porque no terceiro dia Jesus venceu a morte. Se Jesus está morto, vamos, fechar as nossas Bíblias e vamos para casa voltar a dormir. Mas Jesus, Ele venceu a morte. Ele está vivo. Ele voltará. Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso Redentor. E nós habitaremos com Ele para sempre e sempre. E para sempre e sempre veremos as suas cicatrizes. E o glorificaremos ao ver essas cicatrizes, porque lembraremos da obra perfeita que foi realizada na cruz. Feche os seus olhos. Pai, nesse mundo de guerras, nesse mundo traumático, caótico, caído, olhamos para as pessoas correndo atrás apenas das riquezas, na esperança de desfrutar de algum conforto no pouco tempo que lhes resta sobre a terra. Vemos as pessoas acumulando mais e mais, desesperadas, para garantir, ó Deus, o futuro, e de repente elas se esquecem de que Jesus Cristo, redivivo, ressurreto, é o único que pode trazer a verdadeira paz, o verdadeiro consolo, o verdadeiro conforto aqui para toda a eternidade. Quantas pessoas iludidas, Pai, se esquecem de que esta vida ela é passageira. Somos forasteiros e peregrinos, voamos. Mas como é bom, Senhor, olharmos para o futuro e contemplarmos que aquilo que nos aguarda é algo incomparavelmente melhor. Nós não servimos um Cristo morto. Nós servimos um Cristo que morreu, mas que ressurgiu. Um Cristo vencedor. Um Cristo glorioso. Um Cristo, como diz a Sagrada Escritura, glorificado. Um Cristo que voltará em breve para nos buscar. E sejamos consolados nesta manhã com a paz que emana do Cristo redivivo. E sejamos, Pai, fortalecidos e renovados na nossa fé,
no Cristo redivivo. E que todas as incertezas e dúvidas sejam dissipadas do nosso coração pela palavra nesta manhã. É o que lhe pedimos, Pai, no nome precioso e santo de Jesus. Amém.